glória a Deus. E nós vamos agora trazer a palavra de Deus sobre os profetas do Senhor. Eu quero dizer que Deus sempre olha para a terra. Você já pensou isso? O Senhor está com os olhos direcionados para a terra. E o Senhor vê em cada lugar, em cada tempo, em cada região do nosso planeta, aonde existem problemas reais. Muitas pessoas pensam que Deus não se preocupa quando nós sabemos que tem guerra, que tem morte, que tem destruição. Deus, Ele olha para a terra e Ele sabe o que está acontecendo no planeta todo o tempo inteiro. E por causa disso, muitas vezes, em muitos momentos, Deus olhou para a terra e disse: eu vou levantar um profeta. Alguém que será preparado por mim para mudar a situação da terra. Então, quando nós começamos a conhecer as Escrituras, nós vamos caminhando e vendo como Deus se preocupa com a terra. E Deus não faz nada sem falar com os seus profetas. E Deus é aquele que chama os profetas para anunciarem a sua palavra e para trazerem a libertação para aquela região na terra. Um dos profetas foi Jeremias. E na verdade, Deus está querendo separar você, eu, cada um de nós, para sermos usados na terra, para impedir muitas e muitas catástrofes no nosso planeta. Por isso que a igreja, ela é aquela que gera a mudança. A igreja tem um poder tão grande, porque ela está com a chave nas mãos. E a igreja muitas vezes não usa a sua autoridade, porque não sabe que pode usar. Porque não tem entendimento de como usar. Por isso que nós temos que entrar no altar. Nós temos que pedir a Deus que Deus possa trazer uma mudança de cultura nas nossas vidas. Nós precisamos de ter entendimento das circunstâncias, não com os olhos humanos, que os olhos humanos, quando olham, pensam: nossa, isso é horrível, que catástrofe. Deus quer que você não veja dessa forma, você compreenda que existe uma guerra espiritual, uma batalha que é real, que está acima das circunstâncias. Tudo o que acontece na terra precisa primeiro ser vencido nas dimensões espirituais, igreja. Quando nós vemos que o Senhor prepara um bebê, o Senhor separa um bebê, e esse bebê é preparado e forjado por Deus para crescer. Amém? E para começar a ter o entendimento, Deus quer preparar cada um de nós desde o ventre. E aqui nós vemos a vida de Jeremias, e nós vemos que Jeremias, no capítulo 1, no versículo 4 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre,
te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Agora, você já percebeu quantas vezes nós vemos Deus chamando um profeta? E todas as vezes que Deus chama alguém, Ele chama essa pessoa e diz: eu te separei no ventre, com um objetivo. E nós temos que entender que não tem ninguém que não tem objetivo. Nós temos que entender que você tem um chamado, que você tem um propósito, que você tem um objetivo. Da mesma forma que Deus chamou muitos servos de Deus. Jeremias foi preparado por Deus desde o ventre. Então, vamos compreender que o Senhor olha para a terra. Por que Deus separou Jeremias? Porque o momento que Jeremias vivia era um momento difícil. Na verdade, eu vou falar alguma coisa sobre a vida de Jeremias, para que nós possamos ter um entendimento e sabermos que Deus separa as vidas, porque Deus tem um propósito de que a terra seja abençoada pelos seus filhos. Amém? Jeremias foi um profeta de Judá. Ele viveu num tempo, num período de grande instabilidade política. Será que não é meio parecido com a nossa época? Ele viveu num tempo muito difícil. E o povo desobedecia a Deus. E ele preveu a destruição de Jerusalém pela Babilônia. Os profetas são aqueles que ficam na presença de Deus e têm um nível de intimidade e de comunhão com Deus. E quando o profeta tem relacionamento íntimo e pessoal com Deus, ele forma uma aliança de amizade. E quando você demonstra fidelidade diante de Deus, Deus olha para você e diz: opa, eu confio em você. E porque eu confio em você, eu vou te contar tudo o que está acontecendo. E também eu vou te contar quais são os planos e propósitos que eu, o Senhor, tenho para esta terra. Também o profeta recebe de Deus a palavra quando a terra está corrompida, está vivendo na idolatria, está vivendo no pecado. O profeta recebe, a terra vai cair em juízo. Quando nós vemos a história de Jonas, nós vemos que aquela terra seria toda destruída. E então Deus, Ele falou com Jonas: você vai lá e vai falar com todo aquele povo que a terra de Nínive vai ser destruída. Assim o profeta alerta a população. Lá, quando Jonas falou, a terra se arrependeu. E agora, quando nós estamos aqui, recebendo dia após dia a palavra do Deus vivo, nós temos que entender: a terra está com problema e Deus está preocupado. Deus está preocupado com o que está acontecendo. Então Deus quer chamar você quer chamar todos nós para mudar os tempos. E a igreja impede catástrofes, porque a igreja é que vai diante da presença de Deus. Hoje nós passamos o dia desde as 9 horas da manhã. Nós passamos um dia inteiro orando.
com equipes desde cedo, até há pouco tempo, há poucos minutos antes do culto, nós estávamos aqui orando e clamando: Deus, nosso país está errado, está em pecado. E nós, como filhos, pedimos: tem misericórdia, muda a história da nossa nação, gera, Senhor, arrependimento no nosso povo. Deus ouve. Deus ouve. Nós temos que entender: Deus ouve e Ele muda a história. Quando a nossa oração chegar lá no Santo dos Santos, vai surtir efeito. Quando Moisés orou e pediu: Deus, não destrói aquela cidade de Sodoma e Gomorra. E Deus poderia ter falado sim. E Deus foi respondendo para Moisés: olha, se tiver 10, eu te prometo que eu não vou destruir. E à medida que ele falava, Deus respondia. Significa que da mesma forma que quando nós colocamos para Deus, Deus vai dar a resposta. O povo está se arrependendo. O povo está se voltando para mim. O povo está deixando a idolatria. Eu trarei bênção sobre esta terra. É isso que nós estamos clamando. Jeremias, ele passou por muitas dificuldades. A sua vida foi marcada por muita perseguição. E também ele se tornou isolado, por isolamento, por hostilidade. Eu quero que você compreenda que muitos dos profetas e dos servos de Deus sofrem as consequências daquilo que está acontecendo aonde ele mora, na terra. Não é só porque agora eu sou servo do Deus vivo, que Deus falou com que eu entreguei a minha vida para Jesus, que nada vai acontecer na minha vida. Muitas vezes nós temos ouvido isso. Eu quero dizer, você pode entrar na internet, você pode entrar, ouvir pastores, líderes pregando. Tudo o que você ouvir, você precisa de discernir. E não é porque alguém está falando algo com muita intensidade, com muito dinamismo, que isso vai acontecer. O profeta precisa de agir dentro do que está estabelecido na palavra de Deus. Aleluia! Amém. E se alguém começa a falar coisas contrárias, eu vou dizer, haverá juízo sobre ele. Tem muitas seitas que foram criadas na nossa terra. E seitas, queridos, é distorção da verdade da palavra, doutrinas falsas, até absurdos que aconteceram. Existem religiões que cometeram atrocidades, coisas terríveis na história, desde antes da Idade Média, que matavam pessoas que eram cristãs em praças públicas, que humilhavam, que torturavam, que prendiam em cadeias, por causa que creio em Deus. E eu vou dizer, tudo o que aconteceu será levado no altar, e haverá juízo. Ai daquele que cria uma falsa doutrina. A palavra de Deus diz que todos nós temos que nos converter e nos arrepender dos nossos pecados. Existem seitas que dizem que nós temos que fazer boas obras para ver se há possibilidade de fazer obras que sejam boas, porque
Se as minhas boas obras forem aceitas diante de Deus, eu poderei ter a minha salvação. A palavra de Deus diz claramente, por isso que eu preciso de ter os fundamentos dentro do meu coração, não por obras de justiça praticadas por nós, mas pela sua misericórdia, nós somos salvos. Nós só seremos salvos se nos arrependermos dos nossos pecados. Nós só seremos salvos se andarmos na vontade de Deus. Nós só seremos salvos se vivermos em santidade na presença de Deus, igreja. Em nome de Jesus, cuidado com as doutrinas falsas. Nós temos que discernir as doutrinas falsas e rejeitar. Líderes, grandes líderes foram criados, pessoas que falavam palavras bonitas, até coisas boas, mas que não traziam um verdadeiro a verdadeira palavra de arrependimento. Faça boas obras, seja bonzinho. Se você fizer tudo que é bonzinho, você vai ser rico, poderoso aqui na terra. A palavra de Deus não diz isso. Nós temos que entender. A palavra de Deus diz que sim, serei abençoado, se andar nos caminhos do Senhor. Sem mudar de vida, não tem como Deus me abençoar. Quando a gente vê que Jeremias, ele teve um título, cada um dos profetas tiveram um título. Jeremias teve um título assim, muito interessante. Ele foi conhecido como profeta chorão, devido à sua angústia e às lamentações por causa da situação daquele povo. Ele profetizou, Jeremias profetizou a vinda do Messias. Jeremias profetizou a nova aliança de Deus. E ele foi que deixou um legado, o legado da esperança de que a nova aliança viria. E nós hoje estamos vivendo a nova aliança. Aleluia, igreja! Aleluia, igreja! Nós hoje estamos vivendo o tempo da nova aliança. Mas lá atrás, eu digo, não é fácil a vida de um profeta. O profeta, ele recebe de Deus e ele sente o sentimento que Deus sente em relação àquela terra. A terra estava corrompida. A terra estava corrompida. E ele tinha um sentimento de muita tristeza por causa da terra, do pecado. Mas eu vou falar um pouquinho da vida dele. Quem ele era. Ele nasceu em Anatote, é uma região, uma cidade que é perto de Jerusalém. E ele viveu 650 anos antes de Cristo. E ele era filho de, o quê? Um sacerdote. Sabia que Jeremias era filho de um sacerdote? É interessante que 650 anos antes de Cristo, ele profetizou: haverá o Messias, e haverá um novo tempo, e haverá a nova aliança. Então, todo o tempo da história, Deus levantou os seus profetas para anunciar a salvação através de Jesus Cristo de Nazaré. Ele também, olha só, ele também foi chamado profeta para as nações. Profeta para as nações. E isso foi quando ele ainda era jovem, queridos. Ele teve essa palavra.
E apesar de quando ele foi chamado, eu vou ler agora na Bíblia novamente, você vai ver qual era a atitude de Jeremias quando ele foi chamado. Então, aqui está dizendo que antes de que saísse da madre, eu te santifiquei. Então disse eu: Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que te enviar, irás, e tudo o que te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então, nós estamos vendo uma característica que é comum de cada um dos profetas que reconhecem a soberania de Deus e sabem a incapacidade que é a incapacidade humana. Quando nós começamos a caminhar na história e começamos a ver aqueles profetas que foram chamados, todos aqueles que foram poderosamente usados por Deus, eles disseram: quem sou eu? Tão pequeno, tão incapaz. Deus, eu não sei nem falar. Deus, eu não passo de uma criança, como que o Senhor está me chamando? Como que eu vou poder cumprir? Por que que os profetas usados por Deus têm esse sentimento na sua vida? Porque eles são submissos. Porque muitas vezes nós, por não conhecermos e não termos ainda um entendimento da soberania de Deus, quantas vezes dizemos: Deus, eu é que sou o chamado, eu é que tenho poder, eu é que chego, quando eu abrir a boca, tudo vai acontecer, porque eu sou poderoso, porque eu sou uma bênção, porque quando eu falo, as coisas, todos se submetem às minhas palavras. Essa pessoa, me perdoa, não pode ser usada por Deus, porque a alma dela está tão cheia de orgulho, que a alma dela está competindo com Deus. Por que Jeremias foi usado poderosamente? Porque ele reconheceu a soberania de Deus, e ele sabia que ele nada podia fazer. Então, amados, em nome de Jesus, eu quero que cada um de nós possamos analisar as nossas vidas. Isso é básico, é fundamento. Cada profeta que foi poderosamente usado por Deus, a primeira coisa que disse: eu nada sei, eu não posso, eu não consigo, eu não sei nem falar. Quem sou eu? Eu sou o vermezinho de Jacó, né? Aquele. Eu sou pequenino. Gente, e eu quero dizer, muitas vezes Deus deixa a gente quietinho. E parece que tudo bloqueia na nossa vida, e eu não consigo desenvolver um talento, eu não consigo desenvolver um ministério, porque Deus está nos poupando. E eu vou dizer, eu passei por tanta coisa. Deus me falou do meu chamado muito nova. Mas, gente, eu fui para um ministério onde era para mim estar num grupo de louvor, um grupo de louvor da igreja. Eu fui excluída daquele grupo de louvor. Eu gostaria de fazer alguma coisa. Eu fui excluída daquilo. Anos depois, teve aquele grupo conhecido na minha época, chamado Vozes da Promessa, que era o grupo mais ungido
naquela época, que recebeu todas as palavras que foram cumpridas no diante do trono. E houve um dia que eles me chamavam, porque eu andava com eles por todos os lugares. Na verdade, Deus me usava como conselheira no meio deles. E aí, um dia, eles disseram, vamos fazer uma reunião, e nós vamos conversar, e você vai estar convidada para participar desse conjunto. E eu fui. E naquele até então, já estava determinado que eu ia entrar no conjunto de louvor. Já estava determinado. E na hora das eleições, apareceu uma moça de outro lugar que eu nunca tinha visto, que ela sabia tocar teclado, violão, ela tinha aula de música, sabia música, sabia um monte de coisa. Na hora da votação, eles fizeram votação, deu 5-5. Tipo, não é 5-5, mas eu estou falando, empatou. E uma pessoa votou nela, e eu fiquei fora. Eu quero dizer, isso me aconteceu muitas coisas, muitas vezes. Gente, quando você for rejeitado, você tem que ir diante de Deus. Deus, não é o meu tempo. Em nome de Jesus, eu fui rejeitado. Pai, eu quero dizer, eu quero ir na minha humildade, diante da Tua presença. O que eu quero é que o Senhor me prepare, porque quem levanta na hora certa é Deus. Mas se você invade o propósito e quer fazer uma coisa forçada, você não vai alcançar, porque, queridos, às vezes eu penso que eu estou pronto, e Deus está vendo, falta mais um pouquinho, e eu tenho observado que quanto maior for o chamado e o ministério de uma pessoa, mais tempo ela leva para participar, ser tratada e ser preparada. A pessoa, para poder ser usada por Deus, tem que chegar num momento de que ela vai reconhecer, como Jeremias, Senhor, eu não passo de uma criança. Senhor, eu não sou ninguém. Quando eu chegar nesse tempo, porque se eu tiver exercendo o ministério diante de Deus, eu quero dizer, eu preciso de uma dependência completa de Deus. E quando eu estou achando que eu sou bom, quando eu estou achando que eu sei, estou achando que eu tenho maravilhas, eu quero dizer, eu não vou precisar de Deus. Não, mas eu oro, mas eu busco, mas eu não, eu estou sentindo que eu sei. Porque é o Espírito Santo que vai te capacitar quando você nada é. É só assim. E a unção é pela igreja. Nós estamos vendo hoje muitas pessoas que se intitulam profetas. E pessoas que são independentes, que saem pregando, ministrando, fazendo, etc. Queridos, isto não é correto. A unção, a autoridade para exercer o ministério tem que ser pela igreja local. Não existem mais profetas independentes, como existia no passado. O Velho Testamento é diferente. É Deus falando direto com um profeta. No Novo Testamento, a igreja que reconhece e separa alguém para exercer. Profetas independentes, cuidado. Nós já tivemos pessoas que entraram pela igreja
E chegaram, profetizaram para um, profetizaram para outro, profetizaram para outro, sentaram na igreja. Falaram assim, mas que ousadia uma pessoa ter capacidade de entrar dentro da igreja e começar a exercer, sem nem estar ligado àquele ministério. Está errado. Você precisa de estar engajado numa unção dentro de uma igreja local. Acabou o tempo da independência. Hoje nós somos submissos ao corpo de Cristo. A palavra diz: separai-me para Barnabé e a Paulo para a obra. É o Espírito Santo pela igreja. Isso é muito importante, nós temos entendimento. Ah, mas não está. Ora na tua solidão. Espera o teu tempo. Porque também, você está dentro do ministério, você precisa se adaptar àquela cultura daquele lugar para exercer o chamado e o ministério. Nós já passamos por tantas situações que eu já compartilhei com a igreja, de alguém que chegou para o louvor, que queria tocar, que queria louvar, e de repente eu olhei para essa pessoa, estava sentada no culto, e ela estava de boca fechada. O louvor acontecia, e numa determinada música ela estava de boca fechada. E numa determinada música, no outro culto, ela também estava de boca fechada. E quando terminou o culto, eu disse: posso conversar contigo? Eu posso saber que por que, quando nós cantamos determinada música, você fecha a boca e você não canta junto conosco? Aí ele disse: é claro que eu não vou cantar. Por quê? Porque não tem a unção. Não tem unção de quê? Ah, quando eu era da igreja tal, lá, quando eles cantavam aquela música, tinha uma unção, mas eu saí daquela igreja e eu fui para outra igreja. Naquela outra igreja, eles cantavam a música diferente do que na primeira. Então eu calei a minha boca. E eu estou aqui agora na quinta igreja. Eu estou agora na quinta igreja e vocês não cantam como cantava aquela mesma música na primeira igreja que eu estava. Sabe o que é isso? Espírito de julgamento. Sabe o que é isso? Você chega na igreja e você quer que a igreja seja do jeito que você quer. Pecado! Eu falei para essa pessoa e falei assim: não, querido, eu tenho uma coisa para te dizer. Quando você estava na primeira igreja e cantavam desta forma a música, era uma bênção. Glória a Deus. Mas quando você foi para a segunda, para a terceira e para a quarta igreja que você está agora, eu quero te dizer uma coisa: todas as igrejas eram uma bênção, mas Deus se manifesta em cada lugar de uma forma diferente. E você não tem que chegar na igreja para mudar a igreja. Você tem que chegar na igreja e se submeter àquilo e ouvir, porque o Espírito Santo é que gerou aquela unção. Se você chega julgando, Deus não vai permitir que você chegue aqui. Ah, você quer que uma coisa melhor? Se submete. Fica quietinho. Espera que Deus vai te trazer. E você vai poder exercer o teu ministério e o teu chamado. Vocês estão entendendo? A gente não pode chegar na igreja e querer mudar tudo. Claro, aquele rapaz, depois dessa conversa, sumiu da igreja. Mas ele já passou por todas. E ele não fica em lugar nenhum. Porque é uma pessoa que tem problema de rebelião. Na verdade, ele tem uma cultura que ele criou. Ele não é aberto para a unção nova que o Espírito Santo traz. Aqui nós estamos vendo que o profeta, que foi chamado profeta para as nações, ele teve um coração humilde.
Porque ele compreendeu a soberania de Deus e disse: eu não sei nada. Amém? Aqui, olha só que especial. No versículo 9 diz assim: então estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Olha a unção que Deus trouxe para a vida de Jeremias. Que autor, poucas pessoas receberam uma palavra tão forte como Jeremias recebeu. É algo maravilhoso. Aleluia, né? E aí veio a minha palavra do Senhor: o que vê? O que é que vês, Jeremias? Deus agora começa a trazer para ele revelações proféticas. Os profetas também recebem experiências espirituais e revelações proféticas para cumprir com o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu lembro que quando Deus colocou no coração, porque eu disse: Deus, eu não quero uma igreja, eu quero um pastor, que eu possa me submeter. Eu nunca quis ser nada, eu queria ser uma missionária, mas eu não queria ser pastora, nem imaginava. E Deus me chamou. E o Senhor disse: vai e fica 7 dias separado, aonde eu falarei contigo. E eu fui. E fiquei 7 dias isolado, num quartinho, que não dava para saber se era dia ou se era noite, porque as janelas estavam fechadas, só tinha um banheiro e um quarto. E aquilo ali eu ficava acordada, e o Espírito Santo trouxe todas as coisas naqueles dias. Todas as doutrinas da igreja, propósitos da igreja, tudo escrito. E eu escrevi durante 7 dias, orando na presença de Deus. Eu tive experiências espirituais, porque aí Deus vem trazendo a confirmação. Quando eu estava adorando, eu só levei um aparelhinho de som com CDs, e eu adorava o Senhor naqueles dias, e sentava e escrevia aquilo que Deus tinha trazido. Quando Deus me deu uma experiência, eu adorei o nome do Senhor. E eu achei muito interessante que Deus me contou coisas a respeito da terra que eu nem sabia. Porque quando eu comecei a orar, o Senhor me levou até Taquara. Aí eu disse: mas Deus, o que Taquara tem a ver com Gramado? E o Senhor falou assim: ora por essa cidade. Ora, porque aí Deus me contou, porque Gramado veio de Taquara. Queridos, eu não sabia disso. Depois que eu descobri que primeiro Gramado era de Taquara, fazia parte de Taquara, depois que houve independência. E Deus me deu condições de estar orando por esse momento, antes de Gramado se tornar independente. Eu disse: uau! Depois que eu saí de lá, porque se você anda com Deus, Deus conta os segredos da terra, Deus conta os segredos do que está acontecendo, e você precisa de uma estratégia de Deus para ser usado, em nome de Jesus. E quando eu louvava, aí adorava, e aí Deus me colocou uma arca da aliança nas mãos. Aí eu disse: para que isso? Eu não sou do Velho Testamento? Para que isso, Deus? Não estou. Por que a arca da aliança? Aí o Senhor falou comigo muito nitidamente: constrói uma. Eu disse: mas por que isso, Deus? Eu não sou do Velho Testamento. Aí Deus trouxe uma palavra: porque toda
a região, ninguém fez aliança comigo, porque a terra fez pactos e alianças com as trevas e com os deuses, e ninguém fez aliança, e eu só posso entrar num lugar onde aquele povo faz uma aliança comigo. Aí eu disse, mas eu não estou entendendo. Aguarda que eu te mostrarei. Quando o apóstolo Rony Chaves, da Costa Rica, veio aqui, o Espírito Santo disse, agora está na hora. Quando ele vier, você faz a cerimônia de Davi. Você busca a Arca da Aliança. Você vai fazer uma aliança comigo e declarar, Pai, você pode vir por este lugar, essa cidade tem uma aliança contigo. Pai, eu quero estabelecer que por Gramado você pode vir. E é em nome de Jesus que o Senhor venha trazer as tuas bênçãos, porque nós temos uma aliança eterna com o Senhor. Se todos fizeram pactos com os deuses e ninguém fez aliança, aí eu falei, por que isso? E vou dizer, nós trouxemos e colocamos no altar, isso daqui é um ato profético, amém? Para declarar que nós temos uma aliança com Deus e que Deus pode vir, porque a Arca da Aliança tem a simbologia da presença do Deus vivo. Amém? Vocês estão entendendo? Aí Deus mandou tirar a Arca da Aliança. E a gente tirou um tempo. Por que Deus? Porque existe rebelião na igreja. E durante um tempo grande, nunca Deus autorizou, porque tinha muita rebelião. Quando houve restauração, restituição, aí Deus disse, coloca de volta, porque eu tenho uma aliança com vocês. E aí Deus traz o apóstolo Haroldo Cabaleiros, da Guatemala, que veio aqui, e ele disse, não é à toa que vocês têm no logo da sua igreja, a porta da cidade. Porque o Senhor disse, vocês têm aliança comigo. E por causa disso, eu virei para essa terra e entrarei por essa porta. Abençoarei e daqui abençoarei os outros. Não fui eu que falei. Deus trouxe os profetas de fora para confirmar. Eu quero dizer, quando Deus traz uma direção, nós temos que compreender o propósito para quê? Cumprir com a vontade de Deus na terra. Mas o Jeremias serviu a Judá por cerca de 40 anos. Gente, ele serviu durante o reinado de 5 reis. Josias, Joacás, Joaquim, Zedequias e Joaquim. Como que Deus sustentou aquele homem durante todo aquele percurso? A palavra que Jeremias trouxe, a profecias ele alertou o povo que o juízo divino seria iminente e chegaria devido à idolatria e à injustiça. E ele preveu também a conquista de Jerusalém pelos babilônios. Se nós pensarmos, que profeta, né? Com tantas revelações, passou em todos aqueles reis, manteve a sua fidelidade com Deus, e todo o tempo ele enfrentou muita oposição, até ele foi perseguido, hostilidade. Por isso que ele era chamado profeta que era isolado, por causa das mensagens que ele trazia. Ele chegou a ser preso e ameaçado de morte. Você acha que os profetas, quando trazem uma palavra verdadeira dentro de uma nação ou de uma terra que está em corrupção, você acha que todo mundo fica calado?
Primeiro, ele está enfrentando o mundo espiritual. E segundo, o mundo natural ataca e quer atingi-lo. Ele teve muitos desafios. Não é fácil um profeta viver como tanto tempo em solidão, em isolamento. Apesar de tudo, ele era um homem sempre muito gentil. Ele era afetuoso, amável. Mas ele tinha constantemente uma vida solitária. Sabia que Jeremias não se casou com ninguém também? E ele só tinha um amigo mais íntimo, mais próximo, que era Baruque, que este era o seu escriba, aquele que escrevia as mensagens e as palavras que ele recebia de Deus. Ele também passou por um tempo muito grande de angústia, sofreu o sofrimento do povo, e todos os lamentos estão escritos nos livros das Lamentações, que também foi escrito, na verdade, foi escrito por ele. Gente, mas eu quero dizer coisas que são importantes para o caráter do servo de Deus. Nós falamos dos profetas, nós falamos dos heróis da Bíblia, e nós vemos a vida de Jeremias como um exemplo de um profeta que venceu. Ele teve muita resistência, mas apesar de ter resistência, profeta Jeremias foi persistente, foi perseverante o tempo todo, mesmo diante de tantas dificuldades, continuou constantemente, não parou, ele continuou para cumprir aquela missão que Deus tinha dado para ele, e ele sempre confiando na força de Deus, e ele não se corrompeu. Ele manteve a sua integridade. Aleluia! E eu quero dizer, e todos nós podemos ser profetas hoje. E nós, como servos do Deus vivo, numa sociedade corrupta que nós vivemos. Eu quero dizer, você é perseverante? Ou qualquer coisa que acontece, você esmorece, você desiste, você anda para trás? Não! Em nome de Jesus, igreja, nós olhamos para os heróis da Bíblia, para que as lições de vida que eles alcançaram, que nós possamos nos espelhar nas atitudes que são cristãs, para vencermos também na nossa vida cristã, em nome de Jesus. Olha, apesar até das profecias de julgamento, ele, como eu já disse, foi aquele que preveu a vinda do Messias. Ele preveu a nova aliança. E ele declarou que prometeu haverá restauração e uma grande esperança no futuro. E é o quê? A igreja. É você e eu. Nós somos essa esperança. Nós somos o que Deus ensinou. E sabe, eu vou falar uma coisa técnica aqui. A sua história, os seus ensinamentos, tiveram uma grande influência. Sabe para quem? Influência no judaísmo, no cristianismo. E hoje, até hoje, quando nós pensamos neste profeta, nós temos inspiração. E eu quero que, em nome de Jesus, cada um de nós possamos pensar. E eu quero falar algumas coisas que são importantes para cada um de nós, como influência, lições de vida sobre a vida dos profetas. Cada vez que você lê a história de um profeta, você precisa de pensar, o que ele fez? Qual foi o seu chamado? Aí você vai ler e vai ver, qual é o propósito de Deus? Ele cumpriu com o propósito de Deus? Quais foram as suas conquistas?
Quais são os seus pecados? Porque a Bíblia não esconde as falhas de ninguém. A Bíblia fala tudo. E por causa que Deus também conta as falhas, nós também podemos olhar e pensar, isso eu não posso errar. Porque o profeta errou e ele teve consequências. Eu sei que Jesus me chamou e eu vou usar o modelo e o exemplo dos profetas. Algumas coisas na vida de Jeremias. Você sabe que ele compreendeu a soberania de Deus. Eu acabei de dizer que quando ele foi chamado, ele sabia que Deus era poderoso e que ele nada era. E este é um dos princípios mais importantes para que uma pessoa seja usada por Deus. Aleluia! Ele então cria na soberania de Deus. Deus o escolhe e é Deus que o capacita, independente das limitações que ele mesmo detectou na sua vida. Quando nós descobrimos as nossas falhas, quando nós descobrimos as áreas na nossa vida que precisam de ser tratadas, hoje, queridos, nós temos o Espírito Santo e hoje nós temos que buscar a cura interior. Nós precisamos ser restaurados. Nós temos coisas escondidas dentro de nós, da herança cultural que nós recebemos. Herança cultural é muito além do que a gente possa imaginar. A herança cultural é aquilo que está escrito nas tábuas do meu coração, que diz, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso não é bom. Muitas vezes a gente pensa que uma coisa é boa e essa coisa na verdade não é. Porque meus pais fizeram, porque os meus avós fizeram, porque a minha sociedade. Nós estamos todos vivendo numa cultura familiar. Cultura da nossa terra, cultura da nossa nação. Gente, quando você vai nas outras nações, existem valores nas outras nações que são muito corretos, mas existem valores nas outras nações que são errados. Por exemplo, existem países africanos em que as pessoas têm uma cultura. Se eu sou um homem e eu quero me casar, eu quero me casar com uma mulher. E quando eu casar com uma mulher, eu preciso de ter condições financeiras de sustentar. Mas se eu tenho mais dinheiro e eu tenho condições, eu tenho a possibilidade de ter uma, duas, três mulheres. Quantas mulheres as minhas condições financeiras tiverem condição de suprir? Eu quero dizer, naquela cultura, não é errado um homem ter várias mulheres. Mas, biblicamente, a Bíblia não aprova. É pecado. Então, por isso que eu tenho que analisar, na minha cultura, aonde eu moro, quais são os valores? Os valores que eu aprendi são dentro dos princípios de Deus? Os valores que eu aprendi são dentro da minha cultura? Mas os valores que eu tenho dentro da minha cultura são bíblicos? Ou não? E eu preciso de compreender que quando os valores que eu fui criado, que eu trouxe da minha casa, da minha família, não são bíblicos, eu preciso de permitir com que Deus transforme os meus conceitos, os meus valores, para eu poder ter os verdadeiros valores de Deus. Porque cada pessoa tem um propósito divino. E nós estamos numa cultura, a cultura da terra, daquela época, era contrária à palavra. Então Jeremias precisou anunciar: vocês são idólatras. Será que hoje nós não somos idólatras? A Bíblia diz que se eu ponho qualquer tipo de imagem de escultura, não importa como ela seja, de barro, de ferro, de madeira ou de qualquer coisa, e que se eu me prostro diante dessa imagem,
e eu oro, e eu clamo essa imagem que possa mudar a minha vida, eu estou em pecado. É idolatria. E muitas vezes nós estamos na nossa cultura com a idolatria moderna. E a idolatria moderna não é uma imagem de escultura. Muitas vezes a idolatria moderna é o meu eu, é a minha vontade, é a minha forma de pensar, é a minha forma de ser. Então, em nome de Jesus, nós temos que aprender a ter a cultura de Deus. E para isso eu tenho que conhecer as Escrituras. E permitir com que Deus mude os meus valores. Amém? Olha, como eu disse, cada pessoa tem um propósito específico. Sabe? E o propósito de Deus na tua vida foi desde a criação do mundo. Desde o início. Amém? Então, nós vimos a importância da soberania. Nós vemos que há um propósito divino, que isso foi revelado através do profeta Jeremias. Aleluia, também. Nós vemos que ele teve uma coragem muito forte diante de tanta oposição. Será que hoje também nós não temos oposição? Ou todo mundo, quando nós começamos a fazer as coisas boas, dizem, parabéns, você não quer fazer coisa errada. Não é verdade. Quanto mais eu quero ser santo, mais oposição eu vou ter. Nós temos que entender que ele foi chamado para uma missão que foi muito difícil. Ele tinha que falar que não aquilo que eles não queriam ouvir. Olha, ele precisava de ter perseverança sim, porque o povo não estava com o coração aberto para ouvir. Mesmo diante de todas as adversidades, das circunstâncias, ele não desistiu. Eu quero dizer, você, em nome de Jesus, mesmo diante de todas as adversidades, das provações, das batalhas, das lutas, não desista! Tenha no seu coração um entendimento que você tem que seguir para cumprir com esse propósito de Deus. Também nós vemos a dependência de Jeremias, porque Jeremias precisava confiar que Deus o fortalecia, que Deus o protegeria. E ele sempre fez isso. Ele teve, gente, quantos de nós, porque a gente quer fazer a vontade de Deus, nas escolas, os adolescentes, os jovens, nas faculdades, a gente chega e mostra que a gente é de Jesus, e os colegas zombam, gozam da cara da gente, humilham, fazem até zombarias, porque nós temos os princípios de Deus. Nós temos que entender que mesmo diante de dificuldades e rejeições, nós temos que saber a nossa oração, a nossa vida, todo nosso clamor, lágrimas, que nós muitas vezes temos, porque, queridos, como eu disse, não é fácil essa vida. Quando você aceitou Jesus, você passou a fazer parte de um outro sistema. E você faz parte de uma outra nação. Nós somos embaixadores nessa terra com princípios diferentes. Você sabe que isso aqui, a igreja reunida, é uma embaixada? É uma embaixada celestial, aonde Deus vem trazer a sua palavra e a direção que é contrária, muitas vezes, à sociedade. Você é o embaixador aqui nessa terra. Aleluia. E você precisa de ter a cultura do país que você foi enviado. O que é um embaixador? O embaixador é alguém de um país que foi enviado para um outro país e ele exerce naquele outro país orientações, a cultura
e a vida do que acontece neste país aqui. Então, se nós somos do país celestial do Senhor Jesus, nós estamos aqui como representantes nessa terra, para levar à terra a cultura celestial. A igreja, quando é reunida, aqui é o quê? Uau! Isso aqui é a embaixada celestial que está aqui. Por isso que eu digo, você está aqui. Quando a gente começa a orar, você tem que entender, o teto é aberto e as tuas orações aqui, chegam imediatamente. Não tem barreira, não tem impedimento. Porque Deus estabeleceu essa embaixada aqui na terra. E nós que somos da embaixada celestial, nós teremos sim dificuldades na terra. Muitas vezes precisaremos de clamar e de orar e de pedir que Deus possa vir nos livrar dos ataques da terra. E sabe que se eu sou brasileira e for nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos tem a embaixada brasileira, amém? E se eu entrar na embaixada brasileira, dentro da embaixada brasileira, a lei que funciona não é a lei dos Estados Unidos. Eu estou dentro da embaixada brasileira e a lei que funciona é a lei da nação brasileira. Então, significa que as leis que funcionam aqui neste lugar não são as leis da sociedade. Nós somos embaixadores e estamos na embaixada de Deus. Aqui, as leis que funcionam são as leis da embaixada celestial. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Isto eu preciso de entender. Jeremias foi chamado para proclamar a verdade da embaixada celestial, da embaixada de Deus, mesmo quando esta embaixada naquela terra não era aceita, era impopular, ou era através de muitas dificuldades. Queridos, você vai falar agora, vou pedir para você ficar em pé, e você vai falar assim comigo, e vai dizer: eu sei que eu sou participante da embaixada celestial. Eu sou representante de Jesus Cristo aqui nessa terra. Os meus valores, os meus conceitos não são os valores desta sociedade, mas como embaixador, eu vivo com os valores da eternidade, do reino celestial. Pai, me prepara. Eu vou sair da embaixada agora. E eu volto para a terra. E eu quero me use para resgatar o maior número de pessoas desta sociedade, para que eles sejam amados, curados, e eles possam vir para participar do reino celestial comigo nesta terra. Aleluia! Dá uma salva de palmas e glorifica o nome de Jesus. Então, significa que os heróis da Bíblia, uau! Eles são modelo e exemplo para nós. E nós queremos ensinar sobre os heróis da Bíblia para as nossas crianças. Por isso nós vamos ter essa festividade. Traga a sua criança, traga os vizinhos, traga quem você conhece, porque nós desta vez vamos ter um encontro com o Rei. Né? Os profetas vão estar juntos, os heróis vão estar juntos. Cada um veste com a roupa que quiser do seu profeta, mas o Rei dos Reis
vai vir aqui para resgatar. Porque ele faz parte da embaixada celestial. Aleluia. Eu quero declarar bênção sobre você que está conosco pela internet, que tem participado deste culto. E eu quero declarar que você seja abençoado. Também entre nesta embaixada, entre neste exército, entre, porque o Senhor também te chama para você ser abençoado. Agora eu te digo, para você poder continuar, o que eu tenho para te dizer é, entra nos cultos, entra lá, nós temos Instagram, Facebook, YouTube, Ministério Jardim da Colheita, ou entra nas nossas programações da igreja e também Apóstola Geisa. Você vai entrar e você vai ser abençoado, porque nós queremos bênçãos e mais bênçãos para a sua vida. Que Deus te abençoe. Continue participando e seja fortalecido e abençoado